Es un verdadero privilegio contar esta mañana aquí con la compañía de Fray Beto, un personaje latinoamericano, teólogo de la liberación, un hermano de dominicos que todavía vive en un convento de los dominicos en Sao Paulo, pero viaja por el mundo dando conferencias, promoviendo y publicando libros, tiene una veintena de libros publicados de diversos tópicos sobre teología de la liberación y temas de actualidad política social latinoamericana. Ha sido una conciencia crítica aún del Partido de los Trabajadores de Brasil, que ha estado en el poder, a pesar de que ha sido un enllave, decimos aquí un enllave, un amigo íntimo de líderes del Partido de los Trabajadores, como el expresidente Lula. Bienvenido, Fray Beto, que lo trae por aquí un encuentro de solidaridad con Cuba, porque además Fray Beto tiene un libro publicado de diálogos con Fidel Castro y ha sido un hombre de la solidaridad con Cuba. No se extingue, no se apaga esa solidaridad, a pesar de que pasan los años, Fray Beto. Bueno, primero quería dar un saludo al pueblo dominicano y a mis hermanos dominicos que viven en este país. Eu sempre digo a meus amigos jesuítas, eu pertenço a uma família religiosa que tem um país no Caribe, que se chama República Dominicana, porque por razão de los dominicos, e dominicos que têm muito boa fama, como Antônio de Montesinos, e aqui se converteu Bartolomeu de las Casas, muito importante. Então, eu, lamentavelmente, por razões de trabalho em Brasil, vivimos aí bajo um golpe parlamentário deste usurpador chamado Michel Temer, então não posso quedar mais dias, pero aí ha recebido uma homenagem do Senado da República Dominicana e isso me ha encantado muito e hoje participo deste encontro de solidariedade a Cuba. Há que fortalecer essa solidariedade nesse momento em que Cuba é o único país socialista da história do Ocidente, não há outro. E eu diria que é o único país socialista do mundo, porque não considero bem China e Coreia do Norte países socialistas, é outra coisa. São países distintos do socialismo que tenho meus sonhos. Então, Você se define como socialista? Sim, claro. Eu penso que todo cristiano, mesmo que rechace a palavra, é socialista. Por exemplo, uma monja que vive em uma comunidade tem que compartilhar todo. Não pode possuir nada para si mesma. Esta mulher é uma mulher que vive em uma micro-sociedade socialista. E a multiplicação de los panes, que em verdade não ha sido multiplicação, ha sido compartição, compartilhar os panes que hizo Jesus, é a prova que temos que compartilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Incluso esta é uma oração que o sacerdote, na celebração eucarística, pronuncia. Compartilhe os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Então, eu não creio que haja futuro para a humanidade fora do socialismo. Agora, uns dizem, mas o socialismo fracassou em União Soviética, não sei que coisa. E fracassou, sim. É verdade. Pero a ideia, a proposta se mantém. Não pode dizer, dejo de ser cristiano da igreja porque houve inquisição, porque houve cruzada. Não, estou na igreja por la mensagem de Jesus e não por los cruzados ou inquisidores. Lo mesmo se passa com o socialismo. Hoje, a Oxfam, que é uma ONG britânica, ha denunciado 67 pessoas físicas têm a mesma renda que 3,6 mil milhões de pessoas. Que é a metade da população humana. E tem a mesma quantidade de bienes que a metade. Claro, isso é um escândalo. Não temos futuro. Vamos à barbárie se não compartimos os bienes da terra. Pero no está pasando eso en el mundo, porque lo que está ocurriendo en el mundo está indicando que no va a haber seguridad para nadie. Es un mundo tan profundamente dividido, con tanta gente excluida, con tantas etnias olvidadas, reprimidas. Sim, ese mundo, ¿es posible mantener la paz en ese mundo? É muito grave. Porque Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, ou seja, os dueños do mundo, querem convencer-nos que devemos todos cambiar a liberdade por la seguridade. Mira, vamos todos nos transformar em prisioneiros virtuais do sistema.
Em um momento que uma pessoa diz, eu não posso ter liberdade, exceto a liberdade de ir ao supermercado e fazer a opção entre 2 tipos de cerveja, 2 tipos de leite em polvo e por aí. Essa é a única liberdade que o sistema permite, mas jamais aceitar um outro modelo de sociedade. Então, a gente está sendo cada vez mais induzida a cambiar sua liberdade por segurança. Agora, a segurança não depende de mim, depende de um sistema de segurança, depende de uma autoridade de segurança. E isso se chama esclavitud virtual. O profeta Isaías dizia, não vai haver paz se não é fruto da justiça. Este modelo de Obama, de Putin, de Holanda, de Reino Unido, de que a paz vai vir como equilíbrio de forças, isso nunca vai passar. Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo, dizia isto com muita correção. A paz tem que ser fruto da justiça. Se não há justiça, não vai haver paz. Mientras haja esta divisão, essa desigualdade tremenda no mundo, zonas, né, é um escândalo, porque hemos legado à Luna, estamos legando agora a Júpiter, e todavia não legamos a la barriga, a la pança de niños que têm hambre. Ou seja, não logramos poner nutrientes essenciais em la boca, em la salud, em organismo de milhões de niños em este mundo. Isso é um escândalo. Que tipo de humanidade somos nós outros? E essa é justamente, para mim, a proposta de Jesus, criar um mundo que seja como Pero nuestra usted se familia. buscó mucho problema porque sustentando esas posiciones, igual que Leonardo Boff, y la iglesia brasileña pues fue reducida, encabezó a América Latina. Bueno, mas agora todos esos obispos temos um companheiro Papa, que é o Papa Francisco. Agora estamos a gosto porque temos um companheiro Papa, o Papa Francisco. Ou seja, sabe que há uma peleia entre brasileiros e argentinos. Assim. Né? Não só, sim, a coisa quem é o melhor, se é Pelé ou Maradona, isso sigue. Mas eu sempre digo a meus amigos argentinos, vocês têm agora um Papa, pero estou seguro que Deus é brasileiro. En Brasil se hizo un gran esfuerzo por reducir las desigualdades, sacar de la pobreza a muchos. Usted participó incluso como asesor especial de Lula. Se extendió por toda América el concepto de transferencias condicionadas. Al final del día, su opinión, ¿cuánto ha significado la transferencia condicionada de asistencialismo y no de emancipación de la situación de pobre? Bueno, Rafael, efectivamente, los programas sociales de los 2 mandatos de Lula y del primer mandato de Dilma han sacado de la miseria 45 millones de personas, que es mucho más que la población de este país. Claro. Bueno, 10 millones, sí, ¿no? cuatro veces. y media. 45 millones de personas. Claro, o programa que eu monitorei aí, que se chamava Hambre Zero, era um programa de caráter emancipatório. Exacto. Houve um lío aí interno, uma rebelião de alcaides, e passaram ao programa Beca Família, que é bueno, pero não tem caráter emancipatório, tem caráter compensatório. Em Hambre Zero, uma família que entrava, em 2, 3 anos, estava autônoma, produzindo sua própria renda. Em Beca Família, a família sempre sigue na dependência. Sí, se graduaban de pobres. Exatamente. Mesmo assim, 45 milhões de pessoas saíram da miséria. Isso é muito significativo. O governo do Partido dos Trabalhadores ha melhorado muito significativamente as condições sociais do Brasil, ha barrado a desigualdade social, ha hecho excelente trabalho de inclusão universitária. O Brasil adotou uma política externa soberana, independente. E agora vivimos bajo um golpe parlamentário, um golpe de um usurpador chamado Michel Temer. E por isso quero pedir à gente da República Dominicana apoio
encontra este golpe para que vuelva Dilma a legitimidade de sua presidência, porque Dilma efetivamente ha sido elegida por 54 milhões de brasileiros e Temer era solamente su vice. ¿Usted cree que el juicio terminará con la reposición de Vilma? Eu não estou seguro, porque depende do Senado. O Senado tem 84 senadores, Temer tem que alcançar 54 senadores em contra Dilma. Exacto. E há 6 que estão indecisos. Esses 6 são que vão decidir a coisa. É impossível dizer exatamente qual vai ser a posição deles. De qualquer maneira, eu diria que hoje há uma expectativa muito forte que Lula volte em las eleições de 2018. ¿Y es posible? ¿Usted cree que es posible? Sim. No, Si hay elecciones, él ha dicho que solo muerto. solo muerto em la cárcel. Y en la cárcel no Se va. há eleições em Brasil hoje, não há outro candidato que pode vencer a Lula. Lula é a figura política mais importante e expressiva do país. Tu pergunta a qualquer gente do povo, sou por Lula. Muitas vezes, gente do povo, em seu trabalho com os patrones ricos, essas amas de casa, não dizem. Pero usted não está dizem. subestimando el poder de los grupos, de la fuerza, digamos, dominante económica y socialmente, de los medios de comunicación, que le traen la soga al cuello a Sim, Lula. justamente porque como não podem desmoralizar Lula em la parte de sua política, mira que saiu do governo com 87% de aprovação. Ou seja, a gente sabe que sua vida ha melhorado efetivamente com o governo Lula. Então, agora querem tocar a Lula na parte moral de corrupção. Efetivamente, houve corrupção no partido de Lula, mas não Lula. Usted defiende la integridad de Lula. Sim, Lula e Dilma são pessoas éticas, são pessoas confiáveis, são pessoas que não se há involucrado em essas coisas que outros dirigentes do Partido dos Trabalhadores han metido a pata. Efetivamente, houve corrupção, mas não há nenhuma prova, nenhum sinal de que Lula e Dilma tenham sacado proveito desse processo. Amplíeme algo que leí, en el sentido de que, a su juicio, los gobiernos, en vez de crear ciudadanos, están creando consumidores. Este foi um equívoco, porque que hizo o governo Lula e Dilma? Fizeram vários programas de facilitação de crédito, de desoneração tributárias, que han permitido uma família que vive na favela ter aí, dentro de sua casita de madeira, micro-ondas, televisor de colores, nevera, enfim, toda a linha branca, computadora, telefone celular e, quiçá, um carrito ao pé da loma, porque se facilitou muitíssimo a compra de coches em Brasília. Pero esta família não tem vivenda, não tem saneamento, não tem educação, não tem saúde, não tem segurança, não tem transporte. Ou seja, este foi o equívoco. Se criou uma nação de consumistas e não uma nação de cidadãos. Por isso a gente está molesta agora, porque já não pode ir ao mercado com 20 reais, que são como $5, e volver com muitas coisas, como antes. Já não pode viajar, montar em um avião. Para que você tenha uma ideia, o Brasil tem 203 milhões de habitantes. De 2003, quando entrou Lula, a 2013, o número de brasileiros que montaram em avião passou de 20 por ano, né? De 20 milhões para 100 milhões. 100 milhões. Há um momento em que era mais barato viajar de São Paulo a Manaus, a Amazônia, de avião do que de bus, de autobus. Então, efetivamente, houve uma melhora, que agora Temer trata de destruir todo. Há um programa inspirado em Margaret Thatcher e Riga, de privatização, de alienação de todo o patrimônio público. Frei, pero toda esa gente pasó
¿Se quedó dependiendo de un subsidio del Estado o Não, pasó a tener una actividad económica propia? Basta dizer que o salário mínimo ha subido 76% arriba da inflação. 76%. Cada ano, quando o PT, Lula, estava na oposição, lutava para que o salário mínimo do Brasil, em o governo de Fernando Henrique Cardoso, equivalesse a $100. Hoje, o salário mínimo, graças ao PT, em Brasil, vale $350. Então, salário mínimo. Isto é muito importante. Bueno, ¿y qué ustedes esperan del Papa Francisco? Bueno, ustedes, los teólogos de la liberación. O Papa Francisco é um companheiro de nós. O Papa Francisco, eu estive com ele em abril do ano passado, em Roma, e foi um conversatório muito fraternal. E é um homem que vino para reformar a igreja. A igreja necessita de reforma. Incluso tuvo coragem de tocar em um tema que estava congelado desde o século XVI, que é o tema da sexualidade. Sabe, o problema da homossexualidade, todos esses temas que estavam congelados, que eram um tabu, né? A coisa da pedofilia e tudo isso, o Papa tem coragem de ir adelante. Agora, tem que fazer uma reforma em la Cúria Romana, que aí está o entrave forte da igreja, que é um grupo de senhores que eu me pergunto quantos aí efetivamente têm fé. Eu me pergunto. São funcionários de um esquema de poder e que querem manipular o Papa. Pero Francisco é o único Papa na história da igreja que ha promovido 3 encontros de líderes de movimentos sociais. 2 em Roma e agora um em Bolívia, quando estuvo aí visitando Bolívia. Então, você sabe, quer dialogar, tem uma opção clara por os pobres, pero não vai ser fácil reformar uma igreja que passou por 34 anos de pontificados de Juan Pablo II e Benedito XVI, que han sido muito buenos, pero efetivamente eram mais conservadores. Desmontó el progresismo en la iglesia de Brasil. Exatamente. Jubilaram os obispos progressistas, já nombraram mais curas para obispos conservadores, e tudo isso vai demorar, não vai ser a hora rápido que se vai cambiar isso. ¿Y ha habido algunos síntomas de cambio en la iglesia brasileña después del Papa Francisco? Agora vuelve as comunidades eclesiais de base. O ano passado, sim, tivemos um encontro nacional de comunidades de base e o Papa Francisco enviou um mensagem de saúde a todas as comunidades e chegaram 73 obispos. Antes não iam muitos obispos, porque havia um sinal amarillo, não rojo, amarillo. Agora passou o verde. Então, os obispos já se sentem mais a gosto de participar das comunidades de base. Estamos fazendo esse trabalho. Hablando de esto, de iglesia, a su juicio, ¿hay una relación entre pobreza y expansión de la iglesia evangélica? Sim, mira, efetivamente há. Mira um detalhe. Tu vai à Itália, França, Inglaterra, não há igrejas evangélicas. Há igrejas protestantes históricas, pero não há igrejas neopentecostais que na esquina prometem a cura, a prosperidade imediata e tudo isso. Não há. Por que não há? Porque não há gente que não tem assistência de saúde, de educação, não estão excluídos. Então, essas igrejas, não todas, mas muitas, aproveitam a miséria da gente que não tem acesso a médico, que não tem acesso a educação, que não tem livros, que não tem uma série de coisas mínimas de cidadania, para dizer, mira, tu siga a Jesus. Né? Eu sempre digo, essa gente, há curas também, católicos, que predicam que Jesus é o caminho, pero eles estão aí na via para cobrar o pedágio. Pedágio se diz? Sim. Então, e muitas vezes são igrejas que servem para pastores corruptos, bueno, o curas corruptos. Fray Beto tiene 71 años, pero está vital, fuerte, sólido. ¿Cuáles son sus proyectos ahora mismo? De cara al futuro próximo. Eu sou assessor de movimentos sociais em Brasil, também em movimentos pastorais, comunidades eclesiais de base, pastoral obreira, graças, e outros grupos.
já tenho 60 livros publicados, já há mais 2 que vão sair. Acaba de sair em Brasil uma nova edição do livro Fidel e a Religião, um livro que teve muita importância para abrir mais a liberdade religiosa em Cuba. E eu participo de muitos eventos de direitos humanos. Agora vou a Salamanca, onde vai haver um congresso dominico de direitos humanos internacional. Então, estou sempre com a agenda, né? E estamos nessa luta em Brasil por a volta de Dilma e superar este golpe parlamentar de Temer. Bueno, tenemos que agradecerle no solamente la presencia, sino sus reflexiones a Fray Beto. Evidentemente estamos en presencia no solamente de un religioso comprometido, sino de un intelectual y que no renuncia a sus creencias, no importa el escenario en que tenga que defenderlo. Muchísimas gracias. Gracias por a su ustedes y comparecencia gracias a la gente. Y muchas gracias también a los amigos que han organizado el encuentro de solidaridad con Cuba y que fueron tan diligentes para hacer posible que Fray Beto viniera esta mañana a conversar con nosotros. Le deseamos larga vida y muchos éxitos. Y larga vida a Fidel, que completa ahora en agosto 90 años. Muchas gracias.